Bom, vamos lá. É, como eu falei, bom dia para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer aí o tempo de vocês. Sei que às vezes é difícil encaixar ali, né, nas demandas do dia a dia um tempinho para ouvir, mas acho que é um ponto importante. A gente preparou aí um conteúdo interessante e também para que vocês saibam, né, o que tem de novo e para onde que o mercado aí tá caminhando, né? Então hoje nós vamos falar sobre o poder do Copilot, né, e dos agentes autônomos no seu RP. Como eu falei, me apresentando aqui, meu nome é Henrique, sou Account Manager aqui da Alpha People. O Hélio que vai nos acompanhar aí também e fazer a segunda parte da apresentação. Ele é o Sales Manager na Alpha People e também especialista aí nos RPs aí da Microsoft, né? Tanto o Business Central quanto o FO, tá? Bom, passando aqui a agenda rapidinho, eu vou fazer primeiro uma breve apresentação da Alpha People, né? A gente sabe que aí tem, né, já estão online algumas pessoas que já conhecem a Alpha, mas também tem pessoas que ainda não conhecem. A ideia não é tomar muito tempo com a apresentação da Alpha, para que eu deixe mais tempo aí para o conteúdo de fato que foi preparado, tá? Então, depois da minha breve apresentação, o Hélio vai falar, né, sobre o Business Central e AI. Ele preparou também uma demonstração ao vivo, né, onde ele vai abrir de fato ali as soluções. Vai falar um pouquinho sobre reforma tributária. Depois eu retorno, né, falo um pouquinho ali sobre por onde começar, né, os projetos. Depois a gente vai ter um espaço para dúvidas, né? Então quem tiver dúvida aí pode mandar no chat e no final a gente vai responder, ok? Bom, falando da Alpha People, né? A Alpha People a gente coloca aí, né, como parceiro global para ajudar aí na jornada da transformação digital. Eu coloco que é uma nova transformação digital. A gente falou sobre transformação digital lá atrás e agora acho que a gente está vivendo uma nova transformação digital, né? Falando agora de fato da Alpha, quem somos, né? A Alpha, na verdade, é uma empresa dinamarquesa, presente aí em 15 países, no Brasil já há mais de 20 anos. Estamos falando aí de um time, né, de time global de mais de 625 colaboradores e crescendo, né, graças a Deus. A maior parte do time hoje no time de entrega, né, a gente está falando de consultoria e desenvolvimento, então 75% do time é de consultoria. Estamos falando de mais de 450 profissionais qualificados e certificados pela Microsoft, né? Então hoje a gente coloca, tem orgulho de falar que a gente tem o maior time certificado pela Microsoft, pelo menos na América Latina, né? Ah, 95% dos projetos hoje eles são entregues, né, de forma remota, né, utilizando aí as tecnologias Microsoft dentro de casa também. São mais de 500 clientes ativos, né, pelo mundo, mais de 100 aqui no Brasil. Nós estamos no top one ali, né, de parceiros da Microsoft. Então a gente já vai para o 16º ano consecutivo de participação no Inner Circle, que é um evento super restrito, onde os principais parceiros da Microsoft ali participam e discutem roadmap de produto, o que vem de novidade, o que que a Microsoft está enxergando. Então é um evento super legal que a gente tem muito orgulho de falar aí, que a gente já participa há 16 anos, tá? Aqui, falando um pouquinho, né, o que nós fazemos e até um pouquinho da visão que a gente tem de como nós fazemos. Então, a gente fala que a gente coloca, né, o cliente no centro, né, e nós entendemos, né, que para ter um projeto, né, de sucesso, ele precisa ter esses três pilares, né, visão e estratégia, organização e pessoas e tecnologia e processos, né? Então, assim, para o projeto ter sucesso lá na frente, ele precisa estar alinhado com a visão e a estratégia da companhia, né? Precisa ter pessoas bem capacitadas e engajadas no projeto para que isso tenha sucesso. E eu tenho que ter, né, a melhor tecnologia para a demanda e com os processos, né, bem definidos, né? Então, a gente fala que qualquer ponto desses três aqui, dessas três caixinhas que a gente deixar a desejar, ele não vai ficar um projeto ali 100%,
né? Falando sobre tecnologias, né? Então a Alpha People entrega Microsoft Dynamics, e aí a gente está falando de RPI e a parte de Customer Engagement também, né? De CRM, e Power Platform. Microsoft Modern Work Solutions, com toda a parte aí de colaboração da Microsoft, tá? É, a parte de Azure Analytics e AI, né? Bem forte agora em AI também. Ah, e aqui no canto direito, né, falando um pouquinho ali sobre serviços, então a gente tem a parte de consultoria, né, então toda a parte de desenho e definição de escopo e execução desse projeto do ponto de vista funcional. A gente tem o time de desenvolvimento, né, então assim, se porventura, né, forem identificados durante a consultoria que existem alguns gaps na tecnologia e que serão necessários o desenvolvimento, né? Entra aí o time de desenvolvimento para desenvolver e resolver esses gaps. Parte de serviços gerenciados, né? Então, assim, tudo que foi desenvolvido, tanto pela consultoria quanto pelo time de desenvolvimento, ser suportado, né, pelo nosso time de serviços gerenciados. A parte de educação, então a gente tem também um braço de educação forte na Alpha People, então a gente tem as academias de Dynamics, né? Então tem workshops, então uma série de soluções ali para capacitar as pessoas, né, que vão utilizar as tecnologias. Parte de licenciamento Microsoft, né? Então tudo aquilo que a gente está falando aqui, claro que a gente também está alinhado ali com o licenciamento Microsoft. Falando de soluções, né? A Alpha possui ali alguns add-ons e alguns que a gente chama de aceleradores, né? Então existem algumas soluções cross que a gente fala que eles servem para independente da indústria, né? Que a empresa atua, que o cliente atua. Então a gente tem a parte de digital marketing, vendas ágeis, né? Vendas ágeis é um conceito, na verdade a gente trouxe o conceito do desenvolvimento ágil para o mundo de vendas, né? Uma solução super legal que é utilizada internamente pela equipe da Alpha People. Customer Service, gestão de projeto, Field Service, Supply Chain Manufatura, né? Aí já entrando na ERP, Finance, o Business Central, parte de CSC, né? Central de Serviço Compartilhado, e a localização também do ERP, né? Então a Alpha People possui, né? O único parceiro Microsoft que possui localização para Latam, né? Para América Latina. Então é um diferencial aí da Alpha People. E também falando de algumas indústrias, né, que a gente navega super bem, e temos ali algumas soluções já orientadas para a indústria, né, a parte de real estate, a gente tem cases ali importantes, financial service, professional service, manufatura e retail, tá? Então, e aqui embaixo, né, falando de metodologia, a gente ainda trabalha, né, com um projeto que a gente chama de Waterfall, que é o projeto mesmo seguindo lá o PMI, projeto Agile, né, usando a metodologia Agile. A gente possui os MVPs e os Starting Goals, né, que às vezes a gente usa como um acelerador, né, para ter uma primeira entrega ali mais rápida, e depois complementar com possíveis gaps, né, que podem existir ali posteriores. E também a parte de outsourcing, né, para aquela empresa que quer conduzir o projeto ali internamente, precisa de braço, né, vamos colocar assim, a Alpha People também atua nesse formato, beleza? Seguindo aqui então, aqui tem alguns cases, né, de projetos que a gente entende ali de multinacionais, projetos globais ali da Alpha People, tá? Então, aqui, falando do Business Central e AI, né, eu vou passar ali a bola pro Hélio, que preparou um conteúdo super legal aí para gente, que vai conduzir aí a apresentação. Hélio, pode seguir aí. Obrigado, pessoal. Eu volto mais para frente. Obrigado, Henrique. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, não muito frio por aí. Nós vamos fazer aqui aquela jornada, né, básica de conhecer aí o que a Microsoft oferece para nós, né, em termos de inteligência artificial, que é o que colocou aí o nosso amigo Henrique. Beleza? Então, aqui.
Bom, vamos começar falando dessa nova era, que é a era dos negócios aí, empoderados pelo que a gente chama de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é o que a gente chama de, ou está sendo chamada de quarta revolução, né? Nós temos as revoluções que nós já conhecemos da era da indústria, quando se colocou o motor a vapor, o automóvel, os mais modernos, né, da indústria, como container padronizado, o que é a robótica, a automação industrial, e nos outros segmentos, como ciência, né, telégrafo, computador analógico, computador pessoal, né, a imprensa, que é de Gutenberg, telefone, e agora nós estamos falando de IA na indústria, com fábricas autônomas, manutenção preditiva, cadeia de suprimento inteligente, dentro da ciência, geração de hipóteses, análises genéticas, descoberta de medicamentos, e na imprensa, a geração automática de conteúdo, jornalismo automatizado, né, e tradução em tempo real. Essas e muitas outras coisas que nós estamos vendo hoje, chamada revolução da inteligência artificial ou quarta onda da transformação. A IA, ela é um suporte dinâmico às operações das empresas. Ela está aqui com a ideia de melhorar o desempenho do negócio, de atender demandas de clientes, né, de melhorar a chamada produtividade, né, e a gente precisa ver que o entendimento dos líderes, que é um percentual bastante grande, 60% deles, sabem que isso é necessário, mas tem um temor de que as organizações não estejam preparadas nos vários níveis para que isso seja absorvido pelas empresas de forma a trazer o resultado esperado e não criar ali frustrações por não chegar onde se desejava, né? Então, a questão da adoção da inteligência artificial, que é um negócio bastante importante, ela deve ser estudada para que a empresa consiga, né, fazer com que essa adoção seja algo paulatino, colocado em prática, tendo um bom entendimento, né, e passe a ser uma coisa natural dentro da instituição. A inteligência artificial ela não está apenas para executar tarefas, ela não é simplesmente uma automação, né? A IA, ela aprende, ela interpreta, ela decide e até cria. E isso muda radicalmente como a gente se relaciona, né, com as operações do dia a dia. Ela é generativa, são instrumentos que vão tratar de texto, imagem, códigos, né, processo, comunicação, de maneira autônoma, desde que permitida. Precisa estar claro e reforçado, né, com bastante intensidade, que a IA não vai fazer nada que a gente não queira, tá? Ela pode responder perguntas e antecipar a necessidade, desde que a gente permita. Ela vai organizar a rotina, desde que a gente dê instrução para isso, tá? Mas ela tem um impacto social e econômico bastante forte na transformação do trabalho, na maneira como você trata a educação, ela passa a ser uma educação mais personalizada, na gestão pública do modo geral, e tem um desafio ético imenso, né, com relação à privacidade, né, e à responsabilidade que ela passa a assumir dentro de cada empresa, ou dentro de cada estado, ou dentro de cada convênio médico e por aí afora. O Brasil, ele vive um crescimento acelerado no uso de IA, especialmente nas áreas de saúde, segurança e educação, né? Se você pegar a segurança, hoje já temos aí câmeras inteligentes, detecção facial, por aí afora que está em prática. E existe uma expectativa que, em pouquíssimos anos, ela esteja tão integrada às nossas rotinas e à sociedade como são os smartphones hoje. Bem assustador, mas nós estamos caminhando para isso. Ela não é sobre máquinas somente, ela é sobre mentes, decisão e possibilidade. E como toda grande transformação, ela vai exigir de todos nós muita reflexão e muita responsabilidade.
Bom, falando dos agentes, o que é o agente? O agente, ele é uma parte da IA projetada para você perseguir objetivos complexos com alto nível de autonomia e previsibilidade. Tá? Ele, o agente, ele vai trabalhar por nós. Então, ele toma ações orientadas e objetivos com uma supervisão humana ou aquilo que, mais uma vez, a gente permitir. Ele tem um raciocínio para fornecer essa tomada de decisão por ele mesmo, contextual, e faz julgamento e compensação. Lembre-se, desde que a gente permita. Tá? Compreensão de contexto na questão da linguagem, né? Porque a linguagem do ser humano, às vezes, ela é subjetiva, né? Nós vamos ver um pouquinho mais disso mais para frente. Ajusta plano dinamicamente e tem a capacidade para agir via acesso aos serviços que nós disponibilizarmos para ela. Tá? O que ele faz? Ele recupera dados. Isso quer dizer que dentro do chamado quadrado ou abrangência que nós permitimos, ele vai buscar informação. Por exemplo, ele pode estar analisando o estoque da gente o tempo todo. Isso não quer dizer que ele possa executar uma compra. Ele só vai executar a compra se nós permitirmos. Ou ele vai executar um processo de sugestão de compras se nós permitirmos que ele faça e demos instrução para isso. A partir de dada a instrução, ele executa a tarefa. Então, ele opera independentemente e é um sistema autônomo dentro das linhas que nós definimos como linhas regulatórias. E como eles trabalham? Basicamente, um agente está monitorando caixa postal, pastas de documentos, mensagens trocadas dentro do ambiente que a gente determinou que ele tem acesso, tá? E ele opera, quando a gente fala de Business Central, com as permissões que nós demos para ele, assim como opera um usuário. Então, um agente, por exemplo, de vendas, não vai interferir num processo de compras se ele não tiver permissão para isso. Ok? Vamos começar aqui a nossa jornada. Nós vamos começar com alguns vídeos da Microsoft de algumas coisas que estão em lançamento, tá? Nós vamos passar por esse roteirinho aqui, o que é um agente de compras, o que é um agente de vendas, os textos de marketing que ele já sugere para você, como ele olha a previsibilidade de estoque em função de vendas e compras que você tem, como é que ele analisa para você dinamicamente a questão de atraso de pagamentos, como ele opera numa reconciliação bancária, a forma de conseguir com que aqueles valores que vêm quebrados ou de diferentes datas sejam conciliados de forma automática. E aqui um pouquinho de chat com o Pilot, e no final nós vamos discutir uma questão um pouquinho do que é o prompt e como ele funciona no dia a dia dentro do ambiente Microsoft. Ok? Vamos lá, para nossas compras. Primeiro nós vamos assistir um videozinho aqui, vocês só vão dizer para mim se vocês estão escutando o som assim que ele começar, tá? For decades, companies have automated their accounts payable processes. It's a decade-old problem, all the way back to the beginning of the computer, basically. Along the way, different technology has emerged that helps companies streamline these processes more. EDI, better connectivity, the emergence of e-invoicing, RPA, and even AI with optical character recognition, OCR. But even the combination of all of these technologies still don't do that last mile of handling an invoice. All the stuff that a human would normally have to do, because the knowledge of the accounting of how to register an invoice correctly within your system for this company, in this industry, in this country. So all of these questions today typically needs to be handled by a human, or they rely on some tedious mapping and setup that relies on data being the same every time you receive a certain invoice. This is a great case for generative AI to solve. We're happy to introduce the Payables Agent, the agent that will streamline this accounting payables process from start to finish. This is a great case for generative AI. Generative AI is able to unlock that last mile of accounting knowledge that is typically needed to process an invoice to completion.
We imagine that the agent is able to automate the entire flow from receiving invoices from various channels to ending up with a posted invoice. And accounting knowledge can be applied at various stages across this process. You can also imagine we could use AI to ask questions like, is this even a real invoice? Is this fraud? Is there any anomalies? How do we typically handle this invoice in this company? And so on. There are many, many different use cases, many places where we can apply intelligence. Now, it's important to say that even though this is an agent that ideally could be automated 100%, it's designed for human oversight. We can decide, and you can decide, where to bring in humans into the loop, where it adds value. That is subjective. You might find value in being involved in certain decisions, and we might think there's value in some other decisions. We intend to make this configurable so you can decide where to be in the loop. To make this story a reality, to make the payables agent a reality, we needed to do some work on some building blocks inside Business Central. The first one of those is the new eDocument connector from Microsoft 365. It's a connector that you enable through an eDocument service that enables you to import PDF attachments from a Microsoft 365 mailbox or from SharePoint or from OneDrive. That gives you great options for sourcing PDF invoices from these channels. Another component we've been working on is a new inbound eDocument list page. This is your go-to page for every eDocument that you receive, whether they come in through SharePoint or Outlook or electronic invoicing even. It's important to say here that the accounting intelligence that we build into this agent not only support PDFs, it also supports any other incoming vendor invoice from e-invoicing channels, for example. The third thing we are building as well to support the agent is a new purchase document draft page. This page is where the agent will suggest how to register the invoice, where it will suggest if you need to defer an expense or split up an expense across departments and so on. It's also here you get a preview of the PDF that you can view in full screen or in the fact box as shown here. We may do some adjustments to this page as it's in early stages right now. So this is where the bulk of our development is at the moment. But this page is where the users or agents can go and assess a draft invoice and then decide to finalize it so it becomes a real purchase invoice document. All of these components are necessary to build the payables agent story, but it's still in development. We aim for this agent to be available for public preview somewhere in the second half of 2025 with the scope of features you see here. One of the most important things here is the intelligent accounting that we built into the agent. Basically, taking the accounting knowledge that typically reside in the minds of bookkeepers and accountants and learning from that. We want to be able to create purchase invoices to begin with, and we want to make it easy for you to configure human-in-the-loop moments. But we also know it cannot stop there. We need to have a good story for supporting other eDocuments like the e-invoices I mentioned before. And we also definitely want to support purchase order matching. So you get an invoice in and you map it to purchase orders and do that three-way matching that we all love. And of course, approving invoices is a crucial part. 4eyes approval or whatever is a good fit in your business, we want to be able to support that as well with an easy way to see the original PDF document. And there we hope to bring some scenarios alive that also enables you to approve outside of Business Central. A lot of great things to come with the Payables agent. Stay tuned for more information. Continuando aqui, tá, pessoal, olha só, os agentes, eles normalmente vão aparecer dentro do ambiente de vocês aqui, desligados, né, para ser você configurado, e eles têm aí algumas chamadas exigências. O que eles pedem? Eles pedem primeiro que você tenha um e-mail, que a gente chama de e-mail compartilhado. Tá?
Esse e-mail que tem uma configuração aí para você levar em consideração, junto com a sua TI, a Alfa se coloca à disposição para apoiá-los aí nessa jornada, né? Ou via área de suporte, para quem já tem um contato OMS, ou uma consultoria individual, que o Henrique vai falar um pouquinho mais aí no final para vocês. Mas ele é um tilezinho, né? E tá aqui, você vê que ele está chureadinho, eles estão desligados. Aqui tem o do contas a pagar, que nós estamos vendo, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre o de vendas, ok? Então, basicamente, assim, a primeira ação em relação a gente é ativá-lo, né? É uma coisa bastante simples, onde você está vendo que é um botão. O que você tem que ter é este e-mail pré-configurado, né? Esse e-mail compartilhado, que você vai informar aqui para o sistema quem é este e-mail, né? E aí você vai ligar um monitoramento. Esse monitoramento ele está voltado ao e-mail de entrada, né, a caixa postal de entrada, e também as pastas que você alocar ao processo para fazer a leitura dos documentos. Sempre. Microsoft, você tem um termo, né, de privacidade aí, e outras coisas para aceitar, né? À medida que você aceitar esses termos, você está com a gente ligado. Você vê que mudou aqui o cantinho direito, que agora está ativo, e esse aqui não. E você pode fechar ali o seu quadradinho e não se preocupar, porque o sistema, a partir do momento que ele tiver uma interação ou requerer uma ação, ele vai te avisar ali no cantinho, ó, você tem uma mensagem que você recebeu, ou um arquivo que você recebeu de alguém, né? A primeira ação é fazer uma revisão disso que você está recebendo, né? Então, se é um e-mail que veio do fornecedor, se é um e-file que veio de um provedor de faturamento, você vai abrir esse conteúdo, né? Se quiser, uma vez mais, e vai fazer uma visualização, dizer, realmente isso aqui é meu, eu entendo que eu devo confirmar essa fatura que está chegando para mim. Tá? Uma vez que você confirma, o sistema vai trabalhar no chamado back-office para criar para você o que ele chamou de draft da fatura. Tá? Mais uma vez, você não precisa ficar olhando esse tipo de coisa. A cada ação que o agente precisar de você, ele vai acender a luzinha ali e dizer, ó, você precisa revisar um negócio aqui. Você precisa me dar uma orientação de como é que eu sigo. Então, ele criou aí um documento que ele chama de draft, né, de compras, com aquele conteúdo. Ele sugeriu as contabilizações que você tem que fazer, baseado na inteligência que ele tem contábil aí, em função do histórico de compras, em função da estrutura da sua contabilidade, como você classificou essas compras, né? Então, ela está aí validando, né, nesse exemplo, o conteúdo correspondente àquele e-mail que ele recebeu, né? Então, a verificação de conteúdo, de vencimento, de valores, né, que você tem, e se você esquecer de alguma coisa, o próprio agente vai te alertar, dizendo, olha, presta atenção nisso aqui, veja se é isso mesmo, veja se é essa conta mesmo que tem que usar, veja se é esse item de serviço que é requerido por você, para que você possa, então, seguir para o passo adiante, né, sem problemas, incluindo os diferimentos para quem aplica esse tipo de contabilidade quando requerido para resultados legais. Tudo conferido, você vai confirmar aí o seu pedido, né, dizendo, ok, ele está em ordem, eu aceito, né, e posso dar sequência, tá? Ele finaliza a criação do seu draft e, a partir disso, ele vai transformar, então, esse draft de fatura, né, em uma ordem de compra correspondente para revisão final. Tá? Então, você vê que são steps para garantir que você tenha toda a segurança no recebimento de uma conta, né? Ok? Acho que vocês viram que ele mencionou que algumas coisas aí, como workflow, de como aprovar isso, ainda está em curso, né? Esse é um lançamento, é o segundo agente executor da Microsoft, né? E ele nos dá aí um chamado, uma pequena visão de futuro. Ok? A gente pode seguir aqui, tá?
Mais uma vez, aí as possíveis questões, deixa aí com a Jéssica no chat, para a gente ir dando segmento à medida que for possível para vocês. Tá? Agora, nós vamos passar para o chamado agente de vendas, né? O agente de vendas, ele tem basicamente a mesma ideia do que é o agente de compras. O agente de vendas, ele veio primeiro, né? Ele chegou aqui no nosso radar antes de chegar o agente de compras. Mais uma vez, só pergunta, estão vendo aí? A tela está tudo em ordem, qualquer coisa nos avise aqui, tá? Você vai ver que, nesse caso, eu tenho um agente já pré-configurado. Tá? Se você olhar no que é o agente, a configuração dele ela não é nada diferente do que a gente viu em compras. Né? Eu tenho um e-mail box compartilhado, eu tenho monitoramento configurado, né? E está publicado. Isso quer dizer que ele está recebendo mensagens. Já está em curso. Beleza? Então, o que eu fiz? Previamente, aqui, eu enviei um e-mail para o agente. Vou pegar o e-mail aqui que eu mandei. Eu mandei este e-mail aqui. Olá, senhor Debo, né? Espero que você esteja em ordem. A língua, gente, é qualquer uma, tá? Fica à vontade. E eu estou fazendo um pedido para me enviar uma cotação de 10 cadeiras, 10 mesas, 5 cadeiras azul, 20 lâmpadas e uma mesa de conferência. Tá? O outro e-mail que eu mandei é um pouco diferente desse. Eu vou mandar esse também, enquanto a gente observa o primeiro. Tá? Lembra que o agente, ele é o seu parceiro de trabalho. Ele está ali para te ajudar nas decisões que você toma. Esse é meu e-mail anterior que eu enviei antes de começar a sessão. Você vê que ele está me pedindo o quê? Eu faço uma revisão do conteúdo deste e-mail, recebido previamente, para dar sequência no atendimento. Tá? Aqui, eu quero aqui 10 mesas, 5 cadeiras azul, e 6 cadeiras de visita, e minha cor preferida é azul. Essa é a minha solicitação para ele. Ok? Se eu estiver de acordo com o e-mail, por que a gente fala de acordo com o e-mail? Porque a gente sabe que, tendo um e-mail público, a gente pode receber coisa que a gente não quer. Né? Seja propaganda, seja e-mail que seja perigoso para o cliente, aqueles que causam problemas, e o agente está preparado para detectar esse tipo de coisa e te alertar, para que você tome uma decisão. Tá? Então, eu fiz aqui a minha revisão, eu vou confirmar que este e-mail está ok para que ele possa seguir. Qual que é o próximo passo? Primeiro, ele vai verificar se ele encontra aqueles itens que estão naquele pedido, né? Então, o sistema ele trabalha basicamente olhando para dentro do Business Central e, dentro dos itens que eu solicitei, ele vai verificar se eu tenho disponibilidade para fazer essa entrega. Tá? Vai olhar aqui, vai olhar meu estoque, vai olhar se não está comprometido, e ele utiliza esta página para fazer isso. Tá? Disponibilidade de item, que já considera reservas, já considera outras ordens, ele vai colecionar esse tipo de coisa e vai continuar trabalhando aqui. Tá? Como eu te disse, a gente não precisa ficar monitorando isso o tempo todo. Tá? A hora que aparecer a resposta, ele vai indicar para você aqui em cima, dizendo, ó, você precisa revisar a situação que você deu início para dar sequência na envia da cotação para o seu cliente. Enquanto ele trabalha, tá? Eu posso me predispor a fazer outras coisas que não são vinculadas à ordem de venda. Ok? Então, a gente vai ver outras situações, para não ficar esperando ele executar isso aí. Tá? Vamos lembrar que nós estamos em um ambiente de teste, ele é um pouquinho mais lento que o normal, e vamos ver outras coisas que o agente pode nos ajudar em relação ao que é o pedido de venda. Tá? Ó, veja que ele avisou aqui, ó, terminei. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Vamos olhar as tarefas que tem. Tá? Ele está me dizendo o seguinte, olha, dá uma revisada naquilo que eu escrevi para o senhor Costa.
Beleza? Ele está dizendo aqui, ó, está aqui a sua proposta comercial, cadeira azul, né? A mesa Atenas e a cadeira de visitante Tóquio azul. Ele está falando alemão hoje, está estranho. Ok? Eu posso confirmar isso aqui, ou pedir para ele revisar, ou decidir mais cedo. Uma vez que eu confirme, ele vai enviar para o meu e-mail esta oferta para aprovação. Então, você vê que todo aquele trabalho do ser humano, né, de ficar procurando estoque, vendo o item que ele está, entendendo o e-mail, né, o próprio sistema já fez. Ele deixa você livre para fazer outras coisas. Vou confirmar isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer para nós agora, tá? Enquanto ele fica ali pensando, vamos olhar aqui como é que ele pode nos ajudar em outras coisas do chamado pedido de venda. O agente, ou o Copilot, ou a IA dentro de venda, ele facilita algumas coisas para nós, tá? Do tipo, se eu tenho uma fatura para colocar aqui para este cliente, tá? Ele pode sugerir, tá vendo o Copilotzinho aqui bonitinho? Sugerir, ele pode sugerir linhas baseado em histórico, ele pode sugerir linhas de um arquivo. Quantos de nós já passaram pela situação de ter que ter um desenvolvimento para importar arquivo do Excel? Se não todos nós passaram por isso. A questão agora é que, primeiro, né, quando você fala de um desenvolvimento, nós estamos falando de um desenvolvimento que ele é estrutural, certo? Ele tem que ser definido quantas colunas, quais os campos eu vou colocar, que tipo de campo que regra de validação eu tenho que seguir. Tudo isso você tem que se preocupar numa carga de um arquivo. Quando você fala para o Copilot, para a IA, que ele está embutido, ele não tem formato, né? Ele é do jeito que vier. É aí que a inteligência começa a te dar facilidade para que você, então, não gaste tempo com coisas triviais. Eu quero um pedido com essas linhas. O formato que vai estar não importa. O que eu vou fazer é, basicamente, pedir para o Copilot importar esse arquivo que vocês viram aí e esperar que ele crie o pedido para mim. Tá? Existem algumas regras? Sim, sempre existe alguma coisa que a gente tem que se preocupar. A partir do momento que eu não coloquei preço na linha no exemplo que eu coloquei, ele vai pegar o preço da lista de preço ou da tabela de itens que ele encontrar primeiro, tá? E se ele não encontrar nada, ele vai deixar zerado. Porém, como você vira a questão de flexibilidade ou de facilidade de não ter que existir uma pré-programação de nada para fazer isso. Eu também posso buscar esse chamado pedido de uma linha anterior, né? Ou seja, basicamente, eu vou buscar isso de uma fatura registrada. Mas é parecido com o copy document que tinha lá? Sim, é parecido com aquilo, porém aqui existem outros artefatos que estão ao lado da solicitação que você está fazendo, fora a facilidade de uso. Ele é muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais versátil. Tá? Numa possível solicitação, que a gente chama de demanda periódica, né? Se tiver algum cliente que tem uma repetição nas tarefas no dia a dia, ou uma relação que você tem um pouco mais forte, ele vai descobrir isso com o histórico das vendas, né? E é lógico, quanto mais histórico, a chamada sazonalidade, ele vai entender isso e ele vai encontrar o cliente para você. Isso não é uma verdade absoluta e depende muito do histórico, tá? Olha aqui, ó. Esse cliente aqui, eu tenho tenho muito pedido desse cara e a tendência é que ele faça um pedido nessa data para você. Então, ele já trouxe o cliente para mim, eu só vou continuar a fazer o preenchimento. Deixa eu ver se meu e-mail já chegou aqui.
ele já deve ter mandado. Olha só que interessante. O e-mail que eu recebi do agente, né? Muito obrigado pela sua solicitação, né, desses artigos aqui abaixo. Agora você pode confirmar se você quer dar sequência, sim ou não. Né? Então, eu vou responder para ele seguir. E vamos esperar o que ele faz enquanto a gente continua assistindo, vendo aqui outras funcionalidades. Então, nós vimos o que é chamado maneiras de fazer o mesmo pedido. Né? Ou seja, se eu estou fazendo o manual em função de um histórico, né? E como ele me ajuda a fazer isso, ou se eu faço isso através do processo do agente de vendas, que é o que está do lado. Tá? Muito importante. Um cliente que pode ter N situações, às vezes você precisa de um resumo, né? Lógico, a gente está interagindo com o cliente, tal, mas tem muita coisa acontecendo ao redor, né, do chamado cliente, e o que ele traz para você, o nosso amigo aqui, a nossa IA, é um resumo de tudo o que acontece com aquele cliente, seja atraso de pagamento, seja demora na nossa entrega, sendo pedidos em aberto, seja financeiramente, como é que está a relação com o cliente. Então, ele fala de pedidos abertos, pagamentos pendentes. Né? Olha só, essa ordem tem um vencimento em aberto. Né? Já venceu. O que você vai fazer aí? Tá? Ele tem entrega atrasada, quer dizer que não estamos agindo como esperado, como esse cliente. Então, chamados resumos da relação que a gente tem com o cliente, automática em função do histórico da relação que nós temos. Então, isso ele faz para todos os clientes, né? Para cada cliente que você tem, que você está olhando para ele está analisando como é que está a relação financeira, como está a relação de entrega, de vendas, né, de coisas que a gente tem na relação com o cliente. Isso é muito útil para quando você precisa ver do status do que acontece com aquela relação. Tá? A gente deve esperar algumas coisas muito parecidas em relação ao que é a situação de vendas como um todo. Ok. Outra coisa bastante interessante, né? Muitas vezes, ou muitas das pessoas, muitas das pessoas, não, a maioria de nós todos, né, prefere sempre a questão da relação de qualquer trabalho dentro do Excel. O Excel, ele basicamente, ele é o RP de todo mundo. E nós sabemos que a Microsoft ela tem uma interface muito forte em relação ao que é o Excel no dia a dia das pessoas. Tá? Então, um diário este, que a gente já conhece, né? Para algumas pessoas uma coisa normal, é algo que eu posso trabalhar aqui ou né? Muito interessante, se eu tiver permissão, eu posso editá-lo direto no Excel. Então, aquelas, por exemplo, integrações contábeis que a gente tem, às vezes, de folha de pagamento, que outra vez, né, é objeto de desenvolvimento para versões anteriores, ela deixa de existir, né? Por quê? Porque eu posso abrir o meu Excel direto e deixar ele sincronizado com o BC. Isso quer dizer que aquilo que eu faço aqui pode ser devolvido para o Business Central. Tá? Ó, você vai verificar a autenticação. Tá? Ele deixou o Copilot ativo. Ele me pede para reconectar, para garantir que sou eu mesmo, a questão de segurança. Tá? Vou dar meu usuário aqui.
autenticação de fator duplo, né? Não estamos falando de nada que a pessoa pessoal aqui não saiba, é tudo questão de segurança mesmo. Autenticado. E olha só, a partir daí, você vê que eu tenho uma relação direta desta planilha com aquilo que está dentro do meu Business Center. Vou dar uma conta que eu posso pôr aqui, senão vamos trocar isso aqui para outra coisa, só para fazer funcionar. Ok. Coloquei um negócio aqui. Está o meu diário. E aqui está a linha que eu acabei de colocar do outro lado. Então, do mesmo vejo que eu faço daqui, de lá para cá, eu posso fazer daqui para lá. Tá? Eu só tenho que saber o que eu vou fazer aqui dentro e me acostumar com essa relação. Então, uma contabilização ficaria bastante simples de ser executada, né? Por exemplo, pagamento do cliente. Vou vir para cá, aqui achei bank, account, checking. Vamos colocar um valor aqui e vamos fazer o reforçador. Vamos ver se ele foi obediente. Não obedeceu ainda. Vamos fazer assim. Vamos aqui para frente. Eu não está querendo fazer o que eu estou pedindo, vamos deixar ele pensando aqui um pouquinho e a gente pode voltar aqui daqui a pouco. Bom, seguinte, né? Quando nós falamos de reconciliação bancária, sempre é um tema de que a reconciliação, de um modo geral, ela é algo que ela é tricky porque a maioria das vezes os valores que estão ali não são valores exatos. Então, acaba que quando nós temos os lançamentos contábeis e financeiros e nós importamos o extrato do banco, a gente pode se deparar com algumas situações, por exemplo, de o cliente ter pago metade com cheque, metade em dinheiro, metade com transferência e outra metade com cartão de crédito. A gente tem N situações. Pagou fora de vencimento, né? Pagou um valor menor, pagou um valor maior, e isso, quando você executa o chamado match automático, faz com que o sistema acabe não conseguindo fazer a reconciliação, porque ele não identifica todos os valores. Se a gente olhar bem aqui, eu tenho 100 mil aqui desse trade search, né? Que foram feitos com 2 PIX de 50, né? Mais esse outro fracionamento aqui da Cloud, que também foi fracionado, 2 transferências que dão 15 mil e não, e acaba que o sistema não faz o match. Então, a chamada IA, ela veio para te ajudar com isso, ela veio para que ela analise com mais parâmetros a questão do que é os valores do extrato em relação ao que é a transação que você interna. Então, em vez de usar esse aqui,
eu vou usar aqui o nosso Copilot e vou pedir para ele fazer a reconciliação e ver o que ele me traz. Tá? Veja aqui, ó, isso aqui, pelo que está aqui, é a soma desses dois, você tem que confirmar que é isso mesmo, né? Mas ele encontrou todo mundo, e aí, neste caso, né, a sua reconciliação ela é quase toda feita. Ele só não fez isso aqui porque eu tenho um valor, que é uma cobrança de alguma taxa, que o banco cobrou de mim. Provavelmente uma manutenção, aquela taxa mensal que a gente paga ali para o banco sempre, né? Então, a partir daí, eu posso transferir isso para o diário e vamos ver o que ele faz. Tá? Aqui. Então, ele criou aqui o nosso lançamento. Já tinha uma linha aqui que eu estava mexendo com ela, você vê que agora ele conciliou, tá? Aquele valor que eu coloquei lá do outro lado. Ele demora um pouquinho, mas ele chega, tá? Eu tinha feito a sincronização da planilha com o diário, ele agora trouxe a linha. E essa aqui é que ele trouxe com os 250 da conta banco, tá? Quando ele não consegue encontrar a conta, provavelmente porque a gente não especificou os tipos de conta que a gente usa aqui dentro, né? Tá faltando alguma coisa, como permitir registro manual, direto, não, registro direto na conta. Se não tiver configurado, ele acaba não trazendo nada. Mas a contabilidade automatizada ela está aí para isso, para permitir que a gente, então, tenha essa solução direto do próprio Copilot ali, né, da própria IA. Ó, como não está marcado, ele acaba não deixando você fazer o lançamento. Senão ele teria feito isso aqui para nós, né? Vou tirar isso daqui, é aquilo que eu fiz lá no meu Excel. Vou registrar. Pronto. E aí eu tenho a minha reconciliação prontinha para ser finalizada. Tá? Então você vê como ele ajuda na questão do processo de fazer a tal da conciliação. Ok? Se quiser abrir o statement, está aqui o extrato, está tudo batidinho, aqui a gente finalizou. Vamos a mais algumas coisas, né? Mudando de assunto agora para a questão de inventário, né? A Microsoft ela introduziu aqui, vê que o meu agente já me avisou aqui, ó, tem uma resposta lá do seu cliente, né? Vamos dar uma olhadinha que ele fez antes de continuar aqui com a história? Olha só. E-mail, mensagem, vamos rever a mensagem, go ahead com a cotação, ok? Então eu vou confirmar que o cliente aceitou o que eu mandei para ele e vou deixar ele seguir com a próxima tarefa, que é formalizar agora a cotação do cliente, já que ele aceitou. Tá? Deixa ele trabalhando aqui no cantinho. Vamos olhar o nosso estoque hoje. Tá? A Microsoft introduziu, né, o que a gente chama de predição de estoque, né? Que é basicamente dizer para o sistema, tá, qual é o futuro que você tem para cada um dos itens, em função de quê? Em função de vendas, em função de parâmetros de compra que você tem especificado no produto, tá? E você pode dizer como é que você repõe, se você compra, quem é seu fornecedor, se é mais de um, qual unidade, tá? Qual que é seu estoque mínimo, se você tem, onde é o ponto de reorder,
O sistema, então, ele vai olhar para isso tudo, olhar para as vendas que você tem, tá? Ó, o resumo do item, do mesmo jeito que nós temos para o cliente, nós também temos de produtos, tá? E ele vai fazer para você o que a gente chama de projeção. E é uma projeção gráfica individualizada, né? Ou seja, você está vendo o que vai acontecer com o seu estoque, item a item, ó, para o futuro. Eu acho que essa base ela tem pouco movimento, acaba que o gráfico fica um pouquinho meio sem graça, né? Para falar que ele não tem sentido nenhum no português, claro. Mas com os movimentos que você tem e o histórico, a predição, né, do que o forecast do seu estoque, ele vai te dar o tempo todo visualmente falando no canto direito do painel aí para você acompanhar a evolução desse item. Isso é muito legal. Além do que, né, o chamado resumo, né, de como está esse item como um todo, qual a relação que ele tem com vendas, qual a relação que ele tem com as aquisições que você tem, se você está tendo prejuízo em relação à margem que você hoje pratica, é uma análise que ele te traz aqui no sumário. Ó, percentual de ganho 22, vai que você está esperando que é 30. Então, o sistema já calculou qual é a sua margem hoje, né, de vendas que você está tendo, te entregou. Então, você não precisou ficar fazendo análise externa de maneira alguma. Tá? Qualquer coisa que tinha aqui, que seja chamada relação a esse item, como entrega atrasada, né, seja da sua parte do cliente, ele vai informar do ponto de vista de estoque. Tá? Além disso, para quem tem a chamada necessidade de divulgação do seu produto, ele traz embutido para você o gerador de texto, né? Ele nada mais é do que um texto de marketing disponível para você subir para o seu site, ou seja, ele para um documento que você queira enviar e por aí afora. Tá? Você vê que ele tem aqui um trechinho, né? Que é o texto de marketing, e ele cria esse texto baseado em características do produto, como unidade, né? Alguma descrição técnica que você tenha colocado, os chamados atributos do produto, né? Como você caracterizou esse tipo de material, como cor, como tamanho, né? Que tipo de material ele usa, se de repente você tem aplicação, esse texto que o Copilot vai sugerir para você, ele está baseado nessas informações. Às vezes a gente não está lá muito criativo, né, e precisa escrever alguma coisa, ele traz uma sugestão e permite a você que você dê tonalidade para esta apresentação. Uma coisa mais formal, né? Ele vai reescrever o texto, você pode revalidar esse texto e aí aceitar. Ou você pode querer uma coisa mais casual, dependendo do seu segmento, dependendo de que tipo de publicação você vai executar, né? Além dos formatos, né? Tagline mais parágrafo, somente um brief bem curtinho aí do que é esse tipo de material, né? Dá para fazer alguma ênfase em alguma coisa, né? Então, ele é sumarizado, mas eu quero enfatizar aí a elegância do meu material, a confiança que eu posso ter em relação a ele. Então, isso facilita muito o chamado início do texto, né? Ou às vezes até o próprio texto como um todo. Ele não vai conseguir criar isso para você se você não tiver os atributos definidos. Se ele tiver em branco, eu só acho um aqui. Ó, esse aqui não tem nada, aí ele não consegue, não tem informação suficiente para fazer um texto para esse material para você, porque eu não sei que cor que não sei de tamanho, não sei de aplicação, não sei nada. Aí só com a unidade que tem aqui fica um pouco mais difícil.
Vamos voltar lá no nosso assistente, que ele está aqui trabalhando, né? Então, olha só, ele está pedindo para revisar a cotação agora, beleza? E aí nós vamos entender agora por que este e-mail enviado naquela linha estranha ali, né? Que a gente viu aqui. Isso é tudo em função de como eu configurei o meu cliente. Veja que a linguagem que eu está elegida para ele é Deutsch. Então, ele vai falar em alemão. Deixa eu ver se tem português aqui, para ver se ele muda para nós. Português do Brasil. Ver se ele vai mudar no meio do caminho. O que ele vai fazer agora? Mas está atualizado. Vamos rever outra vez aqui. Tá aqui a minha cotação. Eu vou confirmar, tá? E o que ele deve fazer agora para mim é enviar a cotação para o meu cliente para aprovação. Então, todo aquele trabalho manual de execução, que é natural da área comercial, de se você está pesquisando o material, de você estar olhando o estoque, está vendo se tem entrega, para quando você pode entregar isso, o próprio sistema faz para você. Então, você fica bem sossegado, você está suportado com o seu agente, que é o seu par de trabalho. Se é um agente que você vai ter, ou mais de um, isso é uma questão da chamada adoção que a gente mencionou aqui no começo. Tá? Então, mais uma vez, enquanto ele pensa, vamos dar uma olhada em mais uma informação que é interessante, que é isto daqui. O sistema está analisando o seu cliente o tempo todo. Tá? Então, se o seu cliente tem uma tendência de atraso, ele vai te avisar. Como é que ele faz isso? Em função do histórico de pagamento. Tá? Então, ele tem uma rotininha aqui, tá? E ele está verificando o histórico desses dois clientes aqui, e falando, isso aqui, a probabilidade de você receber atrasada, ela existe. Então, fique esperto, porque você não vai receber no dia. Tá? Se você olhar o cliente e o histórico dele, você vai ver que ele tem faturas vencidas já. É por isso que ele caracteriza a chamada nova venda, né? Aquela fatura que você vê como está previsto que o cliente vai atrasar. Ah, mas eu preciso ficar fazendo alguma coisa, né? Não, você simplesmente tem que deixar o analisador ligado. Ele chama de pagamento atrasado, que é uma configuração que você faz no seu sistema, né? Dizendo para ele analisar isso para você o tempo todo. Tá? Existem modelos de qualidade que você pode usar, né? Isso aí requer uma análise de como é o seu segmento, antes de você adotar um modelo ou outro, qual é a qualidade, o modelo, ou temperatura, ou percentual que você considera seguro para isso. Então, é mais um trabalho de consultoria aí para ser executado, né? Mas ele está aqui para ajudar a você a ter essa visão de partida. Fez o pedido, colocou ali dentro, né? Ele já está calculando isso para você e te informando. Existe uma possibilidade bastante grande de acontecer. Ela não sai do zero, tá? Às vezes, por exemplo, tem clientes que têm sazonalidade de pagamento, né? Tem hora que ele paga bem, tem hora que ele paga muito mal. Ele consegue detectar isso e colocar esse tipo de informação para você na sazonalidade negativa. É diferente de uma análise que ele chama procedural, né? Tem atraso, aparece aqui. Não. Ele vai entender que isso aconteça em determinadas condições e vai conseguir, então, te dar uma previsão com uma acuracidade bastante grande. Aqui o nosso agente outra vez. Vamos ver o que ele fez para nós aqui. Ó,
Você vê que agora ele veio em português, né? É mais legal, né? Está falando mais da língua da gente. Então, é muito relativo àquilo que a gente configura dentro do sistema. Ele vai reagir para você do jeito que você configurar que ele tem que trabalhar. Tá bom? Bom, enquanto ele pensa aqui, vamos mudar de assunto mais uma vez. Existem análises que, às vezes, nós fazemos, né? Mais uma vez, a questão de análise, ela é muito do que a gente gosta de fazer no Excel. Porém, o sistema traz para você algumas coisas que são bastante importantes. Ele tem uma análise aqui embutida dentro do próprio business. É mais uma vez o Copilot trabalhando para você, tá? Então, ele permite que você faça análise aí, por exemplo, de clientes por estado, né? Qual o tamanho da minha dívida, quanto eu tenho que pagar esse mês, quanto me devem os clientes, quanto eu vou receber e qual é a probabilidade de eu ter esse valor. E, ao invés de eu jogar isso para o Excel, tem muita coisa que eu posso fazer aqui dentro mesmo. Então, esse Analysis List, ele nada mais é do que uma lista, tá? Que você pode fazer ela manual, como eu estou fazendo agora, ou você pode fazer para o sistema pedir para você através do Copilot que está aqui no cantinho, quietinho, esperando a gente chamar ele para alguma coisa. Então, quando eu faço uma lista, né? Sumarize por tipo de embalagem. Vamos ver o que ele faz aqui para nós? Como acho que eu só tenho peça, vai ficar esquisito, né? Legal. Ele está sumarizando. Se você olhar aqui, ele criou uma pivot table para nós. Tá? Esse pivot table eu posso mudar, né? Posso criar uma nova análise e salvar. Então, eu posso fazer uma análise agrupada por materiais comprados no último mês, todos os valores que estão acima de 10 mil, me sumariza por fornecedor, por exemplo. Então, vamos trazer o fornecedor aqui para baixo. Tá? Vamos ver o que ele faz aqui. Deixa um espaço aqui. Assim. Tirar isso aqui. E eu fiz um sumário por fornecedor. Tá? Todos os itens que eu compro de quem sumarizado para mim. Tá? Então, para você ver como você faz uma análise aí bastante rápida dos seus materiais. Ó. Além disso, isso aqui também é bastante legal. A gente pode trazer quantidades. O que ele vai fazer para nós. Além disso, nós podemos trazer outras colunas de outras tabelas. Né? Então, está aqui uma coisa. Eu posso adicionar colunas do item, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer anteriormente, né? De diferimento, de unidade menina, de outras tabelas que são relacionadas e que existam dentro do Business Central para dentro dessa view. Isso permite com que você componha visualizações bastante fortes aqui dentro para análise, né? Seja ela de cliente, de fornecedor, de ativo fixo, de material. Tá? Eu posso fazer isso de maneira manual, como eu comentei, mas a gente pode pedir isso por aqui, né? O Copilot está aqui para ajudar a gente a fazer alguma ação, mesmo que a gente não saiba. Não precisa saber perguntar, precisa saber pedir para ele, né? E
E quando a gente fala do chamado prompt, de como a gente se dirige ao prompt, às vezes é meio assustador. O que é o prompt? Acho que eu tenho até um negócio interessante aqui para mostrar para vocês. Quem não conheceu este prompt aqui? Provavelmente os mais novos não, né? Era assustador, porque ficava esse negocinho aqui piscando, dizendo, me diz o que você quer que eu faça. Acho que a diferença deste prompt para este prompt ele é bastante significativa. Aqui, estou falando de uma linguagem natural. Aqui, eu estou falando de uma linguagem técnica. Se você não souber, não tem como fazer nada. Aqui você pode experimentar. A gente precisa tomar cuidado para não cair em algumas armadilhas. Vou passar um videozinho para vocês agora, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou dizendo. Só me diz de novo se o som está ok, tá? E como eu não estou vendo, deixa eu ver se eu deixo o chat aqui. Passar se está tudo em ordem. Me confirma se o som está ok. Assim. Ok, e vamos. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Por que isso, pessoal? Porque a questão do prompt, ele é contextualizado. Quando você não contextualiza, você pode ter uma resposta como essas que a gente viu agora. Não é bem o que a gente esperava que respondesse. Porque ele não sabe do que a gente está falando. Tá? Talvez uma pergunta direta, me liste títulos em aberto. Pode ser que, na sua cabeça, você entenda que você está falando de fornecedor. Né? Mas ele não entende, porque está fora de contexto. Então, colocar ou contextualizar alguma coisa ajuda a que a resposta seja mais assertiva. Vamos ver se eu acerto agora. A ver se a minha pergunta ficou um pouco melhor. Não gostou. Tá? Então, é esse tipo de abordagem que a gente pode, assim, não se preocupar. Não pode se preocupar de que eu estou fazendo uma pergunta incorreta, ele não está me entendendo, e assim eu não consigo chegar. Cada vez que o contexto daquilo que você fala não for suficiente, ele vai te responder pedindo para você provisionar ou informar mais informações. Né?
More details on 24 request. Vamos ver o que ele vai falar. E aí essa questão de semântica é a questão de ficar aqui tentando até achar como é que você contextualiza isso para dentro do RP, né? Questões aí operacionais, como colocar um pedido novo de vendas. Enquanto ele pensa, eu estou olhando aqui do meu lado o pedido de venda que aqui, uma pergunta direta de como fazer, ele vai te dar o passo a passo, isso ajuda a pessoa que está na dúvida de como fazer ou como executar isso, como que ele pode seguir, e tem todos os steps aqui detalhadinho. Puxando para o nosso agente, em paralelo ele me mandou um e-mail com aquela cotação em português, certo? Está aqui o documento que ele me mandou com a cotação. Ok? Então, eu vou retornar para ele agora, dizendo, por favor, por favor, pode seguir com o pedido de venda. Vou mandar de volta e vamos ver se ele é obediente, tá? Enquanto isso, seguimos aqui com o nosso Copilot, com o nosso assistente. O que ele está mostrando para nós são os passos de uma tarefa que eu preciso fazer, quais as opções que eu tenho, aonde que eu acho que, né, para eu poder seguir o meu trabalho. Então, a pessoa que tem pouco conhecimento, ele está disponível o tempo todo para perguntas na língua que você achar mais legal. How do I feel? New options for that? Vamos ver como é que ele responde essa. Está pensando, está fazendo curso. Enquanto ele pensa, deixa ele pensar e vamos na sequência. Se a sua análise ela for um pouco mais profunda, olha que meu agente recebeu a minha resposta, tá? Ela está aqui. Vamos ver. Pode seguir com o pedido de venda, pode confirmar. Ele vai trabalhar mais um pouquinho, enquanto a gente vai fazer outro tipo de análise. A gente já viu em outras sequências, eu creio que assim, que eu posso simplesmente conectar a minha lista que eu fiz aqui, né? Então, vamos pegar aqui filtro delete maior ou igual a 24. Então, ninguém. Tá. E eu posso colocar isso no Excel. Aliás, eu posso fazer várias ligações de Excel conectadas com o meu BC, como a gente viu, sincronizada com as coisas que acontecem aqui dentro. E, em cima disso, a gente tem aí o que é o mundo Microsoft, né? O que a gente chama aqui de tal do Copilot, e o tal do Prompt, né? O Prompt, como a gente viu,
Ele está aqui, ele precisa ser contextualizado daquilo que eu vou fazer. Então, eu fiz uma planilha que está conectada com o UBC, tá? Eu vou subir essa planilha aqui para nós, que é essa daqui. Ela tem informações de estoque, ela tem informação de título em aberto, ela tem informação de banco, tá? E foi conectada ali com o Business Center. Então, vou subir isso aqui para nós e vou passar um textinho para ele, né? Junto com esse arquivo, ele já fez uma análise de conteúdo. E agora eu vou pedir para ele criar aqui um fluxo de caixa baseado nesse conteúdo. Vamos ver como ele reage. Todas essas são coisas que, na verdade, a gente sempre pode fazer manual, o trabalho manual, principalmente o inicial, é sempre maior daquele que te entrega alguma coisa já pré-montada para você ter ideia, tá? Ó, ele fez aqui a minha projeção, vou abrir, ver como é que tá, e ver o que eu acho dessa projeção. A questão da interação com o prompt sempre é alguma coisa de você tem uma resposta, você pode refinar essa resposta para que ela seja mais adequada para aquilo que você quer fazer. Tá? Então, muito legal, não gostei do visual. Eu vou pedir para ele detalhar isso aqui por dia. Vamos ver como é que ele traz agora. Enquanto isso, nosso agente continua trabalhando lá com os nossos pedidos de venda, né? Certo? A gente volta lá, ver como é que ele está. Ó, lembra que a questão da língua aqui é uma questão de como você interage com o seu Copilot, como é que você conecta esse Copilot do M365 com o seu Business Center. Fez aqui. Fez. Vamos pedir mais uma coisinha para ele. Pedir para ele fazer uma apresentação para mim no PowerPoint, para eu mostrar isso para o Boot. Enquanto ele pensa, vamos ver o nosso BC, como é que ele anda aqui. Você vê que ele já tem o retorno, né? Ó, converteu para um pedido de venda, tá? De acordo ali com as informações que eu recebi do cliente, eu vou confirmar. Vamos deixar ele trabalhando aqui mais um pouquinho. Você pediu um PowerPoint em português, a diretoria, incluindo sugestão.
capa, análise, resumo, saldo, evolução de caixa, resolução, conclusão, está aqui. Detalhamento de fluxo. Vamos ver como ele ficou. Ele está mandando um Excel e eu pedi um PowerPoint. Acho que ele não está me entendendo bem hoje. Entregou a mesma coisa outra vez. Vou ver minha pergunta aqui. No final, gere os slides com os conteúdos. Adicione o logo da empresa e uma apresentação visual que considere o design do logo. Antes que ele me peça, eu vou antecipar o anúncio. Mais uma vez, enquanto ele trabalha aqui, vamos ver o nosso sistema, como ele anda com o nosso agente de vendas. Viu? Aqui está o e-mail. Seu pedido de venda foi processado com sucesso. CBH do resumo. E este e-mail aqui eu vou confirmar. O sistema vai enviar o pedido para o meu cliente. O que é importante? Esses pontos de interação, que são os pontos em que você se engaja com o Copilot, é algo que você parametriza, dizendo, aqui eu quero uma interação, aqui eu quero uma interação, aqui eu não quero, quero fazer tal coisa, e isso te dá uma agilidade adequada ao que é o fluxo de trabalho de vocês. Tá? Lembra mais uma vez, a gente não vai fazer nada que você não queira. Só vai fazer aquilo que você permite que seja feito. Outra coisa bastante importante do RP é que as chamadas permissões do agente, ela tem a mesma característica do que é um perfil de usuário. Então, você vê aqui, o agente, ele tem o que a gente chama de parametrização do agente, né, configuração, que a gente já viu, mas ele também tem um perfil de permissão ou de permissionamento. Tá? Aqui, ó. Permission set está associado a essa pessoa que é o agente, que trabalha por nós. Então, ele não vai fazer nada que você não queira que ele faça. Mais uma vez, ele vai trabalhar no set de permissões que você autoriza para ele. Tá? Ó, agente. Vamos pegar o nosso perfil do agente. Você vai ver que esse agente ele tem pouquíssimas atribuições permitidas que ele execute, como cadastro de cliente. Para que esse processo funcione, você, dentro da sua empresa, tem que cadastrar o cliente primeiro. Ele não cria cliente para você sozinho. Não tem permissão para isso. Tá? A cotação é uma cotação que, quando você olha para ela é uma cotação simplificada, porque ele é um draft. Ele vai criar isso aqui e, com a sua permissão, ele cria a cotação real e depois ele também cria lá o seu chamado pedido de venda real, só com a sua permissão. Vê que tudo que é do agente, ele tem páginas específicas, ele tem permissões específicas, né? E reduzidas no contexto geral.
Tá, então, essa gente, eu acho que agora ele terminou o trabalho dele, quer mandar o chamado pedido confirmado pelo cliente, para ver que eu não tenho mais nada aqui. Porém, eu, como cliente, recebi o e-mail aqui, prezado Costa, conforme solicitado, seu pedido foi processado com sucesso, está aqui um resumo dele. Tá? Tudo documentadinho, os layouts que a gente tem ali disponível para nós. Ó. A única coisa que ele não fez para mim até agora foi o PowerPoint. Solicitação gerada pela coluna da empresa. Um erro técnico tentar identificar os bancos, já foram processados. Quando acontecem esses erros técnicos, muito provavelmente você vai precisar fazer o processo de novo, ou pedir que ele refaça, ou você vai ter que subir esse arquivo de volta para ele poder executar isso corretamente. Isso eu tenho aqui, se eu apaguei, como ele apresenta para você o chamado resumo da apresentação, mantendo a característica do logo que eu pedi, o gráfico da evolução do fluxo, né, os riscos e as recomendações financeiras. A partir daí, você então pode derivar com outras variações no mesmo tema, ou pedindo para ele melhorar esse conteúdo, ou fazendo as mudanças manualmente. Fato é que ele vai te ajudar a ganhar tempo na preparação desse material. Pessoal, basicamente assim, o que eu tinha para mostrar para vocês, da minha parte é isso. Eu vou devolver aí a palavra para o Henrique e fico à disposição em caso de alguma dúvida. Muito bom, Hélio. Obrigado. Vou compartilhar aqui de novo. Bom, pessoal, então, falando um pouquinho aqui, né, por onde começar, tem muitas pessoas aí, muitas empresas também que têm interesse no tema e às vezes tem alguma dificuldade por onde começar. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, então, como que funciona, né, as ofertas de AI aqui da Alpha People? A gente tem aqui os workshops, beleza, de AI e Copilot. Temos também o Copilot in a Day, que é uma agenda um pouco mais curta que o workshop, mas dá um overview ali de toda a solução. Então, aqui a gente fala da parte de visão, né? Então, essa visão é muito mais para entender os potenciais, como que eles podem ser aplicados dentro do meu negócio. Então, aquela empresa que ainda não tem tanta maturidade ou não sabe ali de fato os processos que serão automatizados com IA. Então, a gente entra com essas soluções. A gente tem o Start and Go de Copilots, mais voltado para soluções que já tem ali o Copilot in, né? Então, assim, seja o Business Central, ou o Sales, né, o da Microsoft, que já possuem ali o Copilot embarcado. E depois, né, que aí é a forma mais rápida ali de implantar. E depois a gente tem o Assessment, onde a gente entra um pouquinho mais profundo ali na necessidade do cliente, né, mais feito sob medida, a gente entender de fato quais são os processos, com quais soluções o meu agente vai ter que comunicar, como que ele vai comunicar com essas soluções. Então aqui a gente fala de fato ali de entrar mais no Copilot Studio, uma parte mais técnica do Copilot, né? É muito importante que a empresa, né, quando ela deseja implantar ali e tem uma visão do que ela quer, ter esse detalhamento, né? E aí o assessment talvez seja a forma mais fácil ali para a gente apoiar e conseguir desenhar bem esses processos, tá? Então, né, o Copilot, aí, quando a gente fala de IA, para todos os clientes, né, qualquer nível de maturidade, né, e ofertas, né, que integram os serviços da Microsoft e da Alpha People para fornecer aí melhores soluções aos nossos clientes, ok? Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo. Sei que às vezes é difícil, né, mais uma vez, parar um pouquinho, mas acho que é legal para vocês conhecerem aí o que tem de funcionalidade, o que a Microsoft tem de visão também das soluções. Qualquer dúvida, se quiserem chamar, né, por e-mail, depois entrar em contato com a Alpha People, estamos à disposição. Obrigado.
Obrigado, Hélio. Obrigado ao time da Alfa aí também. Obrigado, galerinha. Nos vemos. Um abraço. Bom dia para todos.